Eclesiastes 4, 10 e seguir, diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Amém? Peço aos irmãos que fiquem atentos, não andem, porque até porque está sendo filmado aqui, tá? Irmãos, o companheirismo, o texto aqui fala de companheirismo, a necessidade de nós considerarmos o companheirismo, o ser companheiro de alguém. Às vezes nós encontramos em nós mesmos a falta dessa qualidade. E não é bom quando nós nos sentimos assim, ou nós nos sentimos preterido, ou seja, isolado de um companheiro. O companheiro, ele é de substancial importância, é muito importante um companheiro na nossa vida, pessoas companheiras, com quem podemos contar e que tenha, como nós, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento e consideração, independentemente de sermos amigos íntimos. O ser companheiro não significa que você tem que ser amigo íntimo. Você pode ter uma pessoa que não seja tão amiga, mas é seu companheiro. Por exemplo, na igreja, nós temos aqui vários departamentos. Para que se organize uma igreja, demora anos. Não é alguém começar um trabalho, uma obra, e no outro dia, ou daqui um mês, 2 meses, ele já tem uma igreja formada. Não tem como. Isso custa anos. E nós vemos algumas congregações que começam o seu trabalho e naquela luta, quando pensa que está organizando, as coisas às vezes não acontecem como se espera, sempre demora. Por quê? Quando você organiza uma igreja, você está aculturando aquele grupo, aquelas pessoas, para que saibam cada qual o lugar que deve ocupar, a liderança escolhida, as pessoas que estão trabalhando, para que elas saibam o seu exato local, a sua exata atividade, em que aqueles líderes passam a ocupar na casa do Senhor. Então, não é do dia para a noite, mas cada pessoa da igreja tem a sua vocação, tem a sua chamada e o seu lugar. Pode chegar aqui muitas pessoas, pode chegar aqui dezenas, centenas de pessoas com vocações diferentes, com chamadas diferentes, muito embora os dons tenha, a Bíblia relata a quantidade de dons, e é lógico que a revelação de Deus é infinita, ninguém pode delimitar, ninguém pode dizer assim, a quantidade de formas como Deus usa cada um. Mas tantos quantos chegarem, tantos quantos Deus vai usar nas mais diversas áreas da igreja. E mesmo muitos de nós somos chamados, e todos, aliás, deveríamos fazer isso, buscar pessoas fora da igreja, trazer para perto de Jesus as pessoas que precisam do Senhor. Mas dentro da igreja nós temos que ter companheirismo. Companheirismo. Porque nós lidamos com pessoas diferentes. Imagina um homem para chegar a ser pastor. Ele precisa ter a capacidade de assimilar as diferenças. Ele tem que ter a capacidade de compreender as diferenças. Porque na igreja nós encontramos pessoas de várias formações, pessoas que muitas vezes vieram de lugares complicados, pessoas que vieram das drogas, pessoas que vieram de religiões diferentes, extremamente diferentes das mais tradicionais que estão aí. Alguns vieram da cadeia, outros vieram
uma vida interior destruída, muitas vezes revoltado, e nós temos que aglutinar toda essa gente, trazer toda essa gente e ter consciência de que todos são companheiros. Eles vieram para ser companheiros, e não temos por que rejeitar quem quer que seja, e essa capacidade nos foi dada por Deus. Então, todos nós temos que compreender que temos que ser companheiros. Claro que nós vamos encontrar pessoas que elas não podem ser nossos companheiros. Por quê? Essas pessoas não são companheiros por causa que elas não seguirem um caminho que Deus se agrada. Ou seja, nós não podemos ser companheiros daqueles que são murmuradores, os que lançam um contra o outro. Na igreja nós temos que tomar cuidado para não formarmos um grupo de pessoas que lutam contra o outro. Há em algumas igrejas que dizem que a panelinha, a famosa panelinha, onde ali saem fofocas, onde ali saem assuntos da vida alheia, onde se faz um julgamento da vida alheia. Nesse meio nós não podemos estar, porque Deus não está lá. Porque a Bíblia diz que o diabo é aquele que lança um contra o outro. Então, quem fala mal do outro está dando lugar ao espírito do diabo, que lança um contra o outro. E às vezes até pede oração. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na cidade, tinha um sujeito que ia no monte orar. Por isso que eu estou meio traumatizado com o monte. E lá no monte ele pediu oração por um tamanho do desastre que tinha acontecido na minha vida. Ore pelo pastor. Não tinha acontecido nada daquilo. Mas só para me denunciar as pessoas ele pediu oração, porque oração é coisa séria, e alguém acreditava nele. Então, nós não podemos ser companheiros de pessoas que falam mal dos outros, seja quem for. Nós conhecemos lugares que até obreiros, pessoas do ministério, têm a língua comprida, tem a língua comprida para falar de outros. Nós não podemos seguir essas pessoas, mas precisamos ser companheiros. O meu pai dizia assim: meu filho, eu era pequeno quando meu pai dizia isso. Quando você for a um lugar com uma pessoa, e chegando lá nesse lugar, onde você for, seja onde for, e lá você encontrar uma pessoa mais importante que aquela com a qual você foi para lá, você não troque essa pessoa pela outra melhor. Não troque essa pessoa, não troque a companhia dela pela outra, e abandona essa pessoa que foi com você, porque essa que foi com você durante toda essa caminhada é o seu companheiro que foi com você. Agora, quando chega lá, você abandona e vai ficar com outras pessoas? Não, você volta com ele. O valor do companheirismo: o companheiro não precisa estar enfiado na casa do outro. Não, ele é companheiro na hora da necessidade, na hora da dor. Às vezes a pessoa precisa do companheiro, e na hora da dificuldade, cadê o companheiro? Muitas vezes você ajudou aquela pessoa, mas o outro não entende o que é companheirismo. Eles apenas têm interesse em usufruir do bem que o outro oferece, mas ele não está pronto a oferecer sempre, em qualquer dificuldade, em qualquer situação, o seu ombro para que o outro possa descansar. Há necessidade do companheirismo. Meu cunhado, ele é pastor, falei para os irmãos que minha irmã apareceu.
Está do outro lado. Ele me ligou hoje. Me ligou ontem. Marina, está difícil. Que mais duro a gente estar sozinho. Falando. Hoje ele me ligou. Marina, está difícil a gente não estar sozinho. O trabalho é grande. Casa grande, tudo grande. Hoje eu fiz um miojo, fiz uma sopa para comer. Falei, Antônio, a página virou. Olha, Deus, com tanta irmã aí, casa com uma. Minha irmã já foi. Vira a página. Você precisa de uma companheira que te ajude, que seja ao seu lado. Né? Faz pouco tempo, poucos meses atrás, sei lá. Não importa. Falou, Maria, você é meu irmão, você é meu amigo. Queria que você viesse aqui. Não dá para você vir esse fim de semana para esse fim de semana, mas não posso. Eu estou na obra. Mas eu estou com você, onde vocês precisarem, eu estou com você. Você é meu irmão, falei para ele. Eu tive 4 irmãs, e sou o único homem dentre elas, e uma já apareceu. Você é meu irmão. Você é o meu irmão que eu tenho. Não, estou do seu lado. Vou te ajudar. Você precisa de uma companheira. O companheirismo é muito importante. Agora, como que alguém se torna companheiro? Quer dizer, há pessoas que elas não sabem ser companheiras, porque elas têm interesse próprio. Elas não querem compreender a pessoa que está do seu lado. Ela não sabe tolerar as fraquezas dos fracos, daqueles que eventualmente não tenha condições de oferecer alguma coisa, ou mesmo ser competente naquilo que ele está fazendo, e a pessoa espera a pessoa cair no abismo, não vai lá ajudar, atender às necessidades daquela pessoa. Eu me lembro quando eu era jovem, eu vi alguns pastores, alguns obreiros da igreja, isso há 30 anos atrás, mais 40 anos atrás, eu vi alguns obreiros que viam um jovem dinâmico na igreja, e aí de repente o rapaz tropeçava em alguma coisa, tinha um fracasso na vida, e um dizia para o outro, eu sabia. Mas se sabia, por que não ajudou? Que companheiro é esse que vê o outro em dificuldade e não estende a mão? Espera que ele caia, que ele seja destruído, que tudo dê errado para ele. Aí o tal do profeta diz, olha, eu sabia. Sabia, mas não foi companheiro. Imagina, irmãos, Judas, por exemplo. Jesus escolheu lá 12 companheiros. Não precisa ter, nós somos companheiros de todos. Imagina, nós escolhemos 2 ou 3, Jesus tinha lá os mais próximos, mas ele era companheiro de todos. Ele era ajudador de todos. Ele tinha lá o seu particular com seus amigos. Não é porque ele era mais amigo de 3 que ele não era companheiro dos outros. O que é ser companheiro? Ser companheiro é ter o mesmo espírito, o mesmo estar na mesma direção, estar voltado para o mesmo propósito, independente de nós nos conhecermos. Nós somos companheiros, por exemplo, dos crentes que estão lá em Taubaté, lá não sei aonde. Nós somos companheiros, que nós estamos na mesma direção, independentemente de nós conhecermos as pessoas ou não, mas elas são nossas companheiras. Se acontecer um mal com um crente lá longe, nós daqui mesmo, nós intercedemos em oração, nós nos mobilizamos para que o bem-estar ocorra com os nossos irmãos, porque nós temos as mesmas dores, as mesmas dificuldades, independentemente de nós sermos amigos como pessoas. Então, se somos companheiros, nós temos que ter o mesmo sentimento da causa. Porque companheiros, por quê? Por causa da causa que defendemos. Imagine se o diabo está contra nós.
e nós nos levantarmos contra nós mesmos, nós estamos do lado do adversário. Quando a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, nós também não podemos tomar o nome das pessoas em vão. Não, eu não posso pegar o nome da pastora ali em vão, falar à toa, usar o nome dela como crítica. Não posso. Eu tenho que zelar pelo nome dela. Nós somos mordomos de Deus para cuidar do outro. Nós temos que irmos com Ele onde for necessário e bom. Quando nós lemos no 4:10 de Eclesiastes, assim, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Se um companheiro cair, o outro tem que estar disposto a levantá-lo, não destruí-lo. E nós temos que animar uns aos outros. Nós temos que fortalecer uns aos outros com a palavra de Deus, com a oração. Há pessoas que dizem que, olha, eu estou orando pelo irmão. Aí você diz assim, está orando? Tá bom. Obrigado. Eu vou ver no céu quando chegar. Não é? Eu estou orando pelo irmão. Amém. Eu vou conferir no céu. Quando eu chegar lá, eu vou conferir se eu orou mesmo ou não. E nós também não podemos ser companheiros, logicamente, daqueles que destroem, como já dissemos agora há pouco. Por quê? Até mesmo aquelas pessoas que são que é violenta, nós não podemos ser companheiros dessas pessoas violentas. Tem pessoas que falam mal das outras sem receio da mão de Deus. Temos que falar mal do outro sem receio da mão de Deus. Ele sai falando, julgando, condenando. Mas quem somos nós para condenarmos alguém? Será que nós somos tão perfeitos que podemos condenar pessoas? A Bíblia diz, na passagem, nós até nos referimos um dia desse na escola dominical, ali do filho pródigo. Um pegou o dinheiro, a grana, foi embora gastar com as prostitutas a ponto de ficar sem nada. Perdeu tudo. Lembrou-se da casa do pai, depois de perder tudo, e voltou dizendo, olha, na casa do meu pai, até os que trabalham por jornada, até os que trabalham recebendo um dinheirinho por empreitada, por coisas que eles fazem lá para o meu pai, eles têm abundância de pão. Meu pai paga um bom salário para os empregados, e eu padeço aqui necessidade. Voltou para casa, o pai o recebeu de volta, embora ele estava todo estrangulado, todo acabado, porque ele desejava comer lá fora, não pôde comer, queria comer ao menos as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nem as bolotas dos porcos. Mas chegou em casa, fez uma festa por o anel do dedo do filho, roupa nova e tal. O irmão estava trabalhando e longe escutou a música tocando em casa, festa. E o irmão disse, senhor, o que aconteceu em casa? O seu irmão que tinha desaparecido chegou, apareceu. E seu pai fez uma festa para ele. Meu pai fez isso, o filho logo empurrou, ficou magoado, revoltado, porque ele não queria que o irmão voltasse mais para casa, que ficasse por lá, que morresse por lá. O irmão que antes era o seu companheiro, que trabalhava com ele, que fazia o que ele fazia. Só que o irmão, ele era inseguro, ele foi frágil, ele foi fraco, ele desviou.
Mas o lugar daquele irmão desviado era de volta na casa do pai. Aquele irmão que ficou em casa, que estava trabalhando, disse: olha, pai, o senhor matou o cevado, o animal que estava aí, para fazer festa para o meu irmão que desperdiçou toda a sua riqueza, todos os bens que ele levou, todo o dinheiro que ele levou. E eu estou aqui trabalhando com o senhor nunca matou um animal para que eu comesse. O pai disse: meu filho, tudo que eu tenho aqui é teu. Você faz a hora que você quiser. Faz a hora que você quiser. Tudo que tem aqui é seu. Não precisava ter ingratidão. Irmão, você que está na igreja, tudo que você tem aqui é teu. Você não tem que ficar lutando contra ninguém. Você não tem que falar mal de ninguém. Você não tem que tecer críticas contra quem quer que seja. O irmão mais velho, ele não queria. Ele estava rejeitando o irmão por causa de uma conduta errada. Logicamente que ele tinha lá suas razões humanas, mas a Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Mas diferente de todos os dois irmãos, era o coração do pai. O pai não estava olhando para aqueles filhos com o olhar com que olhava o irmão mais velho, e nem olhava com o olhar com que olhou antes o filho mais novo. O pai olhava os dois, cobrindo-os de amor. Agora eu pergunto aos irmãos: os dois filhos tinham qualidades? Sim. Uma tinha um arrependimento no seu coração e voltou para casa, uma qualidade maravilhosa, voltar para casa. O outro tinha qualidade, era trabalhador. Mas e daí? Mas e defeitos? Todos os dois tinham defeitos, os dois filhos tinham defeito. Um era inseguro e voltava para o mundo. O outro estava na casa, mas tinha o espírito de discriminação e era um homem vaidoso, orgulhoso dentro da casa do pai. Então, nenhum nem outro tinha todas as qualidades absolutas. Todos os dois tinham deficiências, defeitos, dificuldades. O único que não tinha falta de qualidade era o pai, que amava tanto um quanto o outro. Então, não tem motivo algum para que eu e você desprezemos quem quer que seja, critiquemos quem quer que seja, falemos mal de quem quer que seja, maltratemos quem quer que seja, porque tem um pai que olha por todos nós, seus filhos, tenhamos ou não falta de qualidades, ou tenhamos muitas qualidades, mas Ele sabe quem somos, Ele nos ama como somos. E a Bíblia diz também lá: quem és tu que julga servo alheio? Ou seja, se um crente, uma pessoa tem qualquer falta de qualidade, é o Senhor que tem que cuidar dela. Como que eu vou poder julgar servo alheio? A pessoa é serva de Deus, é Ele que a pessoa serve. Como que eu vou julgá-la, condená-la, pô-la para fora? Não posso, porque tem um que cuida de cada um de nós. E veja, é lógico que tem certos tipos de companheirismo que nós não podemos ter. A Bíblia diz em Provérbios 28 e 24: o que rouba a seu pai ou a sua mãe, e diz não há transgressão, diz a Bíblia que é companheiro do destruidor. Aquele que furta, aquele que pega as coisas
do pai e da mãe em casa, escondido. É amigo, é companheiro do destruidor. Como não vamos ser companheiro do destruidor? Nós temos que evitar certas coisas, certos companheirismos. Não podemos ser companheiro do homem violento, que falamos agora há pouco, né? Porque o homem violento persuade o seu companheiro, diz Provérbios 16, 29, diz que o homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. O homem violento, ele guia a pessoa por um caminho ruim, porque ele ensina a pessoa a maltratar os outros. Nós temos que andar com pessoas que são sábias, pessoas que são que temem a Deus, que gostam de Jesus. Porque se nós somos amigos daqueles que são violentos, logo nós estamos iguais. Eu me lembro que eu tive um pastor que ele era muito bravo, gritava demais com as pessoas, maltratava as pessoas do altar, com o microfone na mão. E conheci alguém que foi discípulo dele. Do jeitinho que era o pastor, bravo, eles também tratavam a igreja com brutalidade. Eu chamei e disse: peraí, aqui não é aqui, é outra coisa. Aqui não. Você trata os irmãos com respeito, com educação. Porque aqui é outra coisa. Você aprendeu aquela escola lá. Deixa aquela escola lá para lá. Venha para outra aqui. Aqui é diferente. Aqui as pessoas, você maltrata as pessoas com o microfone na mão e as pessoas não têm o microfone para se defender. Então você trate de respeitar as pessoas com o microfone na mão. Né? E assim, porque não podemos andar com um homem violento, que ele persuade, ele convence a pessoa de que ele está certo. E aí, ele vai fabricar mais violentos, vai produzir violência, palavras duras, palavras que maltratam, que ofendem, porque o companheiro tem que entender o outro. Não tem que entender o outro. Porque tem vezes que uma época do mês, a mulher não fica brava? Não fica brava? Sim ou não? Né, psicólogo? Uma vez ou outra a mulher fica brava, não fica? Hein, amigo? Já viu isso? Tá? Podia ser outro também. Né? Mas o companheiro tem que entender. O meu netinho disse assim, falei: filho, por que você foi, você falou, você ficou chorando daquele jeito, nervoso? Disse: vovô, não era de mim, vovô. Era uma força maior que me deixava nervoso. Entende? Agora vai arreio porrete nele, quebra no pau, não vai funcionar. Entende? Porque está ali. Tem dia que você não está bem. Aí só porque você não esqueceu de cumprimentar um irmão, aí você fica de mal dele sem ele saber por quê. Não é? Eu, por exemplo, estou falando aqui, vendo vocês. Se sair na rua ali, pode ser um passo do seu lado e eu não te vejo. Eu estou pensando uma coisa, pensando na outra. Estou pensando na igreja, pensando numa construção, pensando em pagar a conta, pensando não sei o quê. Na minha profissão, eu fico pensando no processo, como é que eu vou fazer, como é que eu vou escrever. Mas o companheirismo é para essas coisas. Nós somos companheiros para lutarmos pela mesma causa. Nos interessarmos pelos problemas da igreja. Não é nos interessarmos para sermos apenas curiosos. Vamos saber quanto que custou tal coisa. É lógico que você tem o direito de saber, mas não é bem isso. Mas é participar das aflições, cuidar da igreja, procurar saber, se interessar por aquilo que a igreja oferece, por aquilo que a igreja precisa, se interessar pela evangelização, especialmente, estar pronto a lutar, do lado. E às vezes nós temos, como eu fui dirigir várias igrejas e cooperei do lado de vários pastores. Eu tive um pastor, mas um cara chato, meu Deus do céu.
pior que eu. Cara chato. O que ele falava de Belo Horizonte, irmão, eu nunca quis ir a Belo Horizonte por causa dele. Coisa ruim, falava muito de Belo Horizonte. E falava tanta Belo Horizonte. Tudo que ele falava, ele punha Belo Horizonte no meio. Ai, meu Deus, eu nunca vou aguentar um cara desse. Mas auxiliei ele até o final. Auxiliei ele até a convenção me colocar como dirigente daquela congregação. Fiquei lá servindo ele, ajudando ele. Eu tinha vez que ele fazia cada burrada. E eu estava lá do lado. Ai, meu Deus, o que ele vai errar agora? Eu estava preocupado que ele fazia as coisas meio fora. O sinal estava sinalizando para cá, ele ia para lá. Ai, meu Deus, ele não tem a compreensão do ministério. Eu era diácono, ele era presbítero. Ai, meu Deus do céu, como eu sofria, ficava aflito. Ele falava demais. Ai, meu Deus do céu. Ele falava coisa que eu não podia falar. Um dia ele falou demais na frente do presidente e do vice-presidente da igreja do campo. Aí foi quando ele foi trocado. E quando ele foi trocado, o presidente me ligou e disse: Mariano, você assume a igreja? Eu falei: pastor, estou fazendo faculdade, né? O senhor que sabe. Não, você assume a igreja e concilia a faculdade com a igreja. Então tá bom. E aí eu peguei, terminei o semestre como eu estava, cursando. E aí tirei um dia para ir de manhã e à noite à faculdade. Foi o dia inteiro que eu tinha para a faculdade. E para poder ter tempo de atender a igreja. E passei a dirigir a igreja a partir daí. Mas cooperando do lado de quem não me agradava, o jeito daquele homem trabalhar não me agradava, mas eu era companheiro, eu tinha que suportar as fraquezas dele, e não falava mal dele para ninguém, não falava mal dele para ninguém, não interessava para os outros o que eu pensava, mas eu defendia aquele homem. Eu tive um dirigente uma vez que ele foi viajar, ficou lá mais de um mês fora da igreja, viajando, e eu respondendo para a igreja. Ele deixou uma continha para pagar lá na igreja, e os irmãos, eles queriam receber o dinheiro, pouca coisa, nem sei quanto que era. Ele estava muito certo do valor, e o pastor viajou. E o povo da igreja, aqueles irmãos, era uma família grande, e os outros eram amigos daquela família, começaram a conversar demais lá, e não queriam mais ele como pastor. E eu era o segundo dele. E eu disse: irmãos, o dirigente da igreja é ele. Ele é o pastor. Eu sou apenas seu auxiliar. Se vocês quiserem que eu fique aqui no lugar dele, eu não vou ficar aqui mais, eu vou embora. Mas no lugar dele eu não vou ficar. Eu sou auxiliar dele. E quando ele chegou, o Espírito de Deus falou com ele, quando ele estava. Ele não tinha celular, não, ele nem usava essas coisas. Ele chegou em casa, na minha casa um dia, de madrugada, bateu em casa, quando chegou de viagem, ele só chegava de madrugada em casa. Falou: Marino, me dá posse de novo na igreja, que Deus me falou que eu perdi a igreja. Eu cheguei lá, falei: irmãos, aí contei a história para os irmãos, direitinho. Falei: vamos orar por ele, porque ele é o pastor, não sou eu, é ele. Aí quando chegou, tinha vários grupos, a igreja que estava começando, estava crescendo, tinha vários grupos que nós formamos, enquanto ele viajava, correndo, formamos um grupo, rejeitando tudo, tinha um arrumadinho. Falei: pastor, o que o senhor mandou fazer está aí, está feito. Está certo que não tinha mandado nada, mas eu fiz para cooperar com ele. Oramos por ele, a igreja orou. Aí eu paguei a dívida dele, descobri quanto que era, paguei. Acabou, ele ficou como dirigente. Depois ele foi designado para outra congregação. Foi quando veio esse irmão que deu problema, e eu assumi a igreja. O ministério colocou para assumir. Mas ele era, esse pastor, ele sentava lá no Madureira, na sede, na mesa dos presidentes. E me punha para comer na mesa lá, que ele trabalhava na cozinha da igreja, lá da sede do Rio de Janeiro, Madureira. E um dia eu estava lá, com uma vergonha de estar no meio daqueles homens. Ele disse: não, marido, fica aí, porque aí é o teu lugar. E depois, realmente, sentei muitas vezes depois naquele lugar, porque Deus me colocou lá. E fui abençoado por ele.
um profeta de Deus, um grande homem de Deus, foi meu professor. Ele mal sabia escrever, foi o melhor professor que eu tive em toda a minha vida. Aquele homem semi-analfabeto. Mas eu fui companheiro dele, e por ter sido companheiro dele, fui abençoado. Até hoje se cumprem profecias que ele falou para mim. Marino vai ser assim, Marino, Deus vai fazer isso na sua vida, Marino vai ser assim, e Deus vai te abençoar. Quantas vezes pode casar quem não sabe ser companheiro? Só ele que manda, só ela que manda, só ele que sabe, só ela que sabe. Pode casar? Não pode casar, porque casamento é companheirismo, não é certo? Não pode casar quem não é companheiro. Quem não é companheiro não pode dirigir, não pode ser obreiro, não pode trabalhar na obra, porque a obra exige companheirismo. Imagine você tocando numa orquestra, você pegar o seu trombone lá, né? Você não pegar o seu violino, né, amigo? Colocar na linha do dispositivo elétrico, botar no último volume, só você que pode tocar. Falta de companheirismo, não é? Mas numa orquestra, todos têm uma altura certa para tocar. Ninguém pode tocar mais alto que o outro. O seu instrumento tem que sumir no outro. Aí fica bonitinho. Assim que temos que ser companheiros. Na empresa onde você trabalha, tem cara que é ladrão, rouba a empresa. Você vai ser companheiro dele, mas tem o seu chefe. Seja companheiro daquele que pode te abençoar. Não fale mal do patrão, não fale mal do irmão. Uma coisa triste que afasta o meu coração, digo com toda sinceridade, irmãos. Você quer me aborrecer? Fale mal de alguém para mim. Você me aborrece. Afasta o meu coração de você. Eu não gosto disso. A não ser causa administrativa. Pastor, aconteceu tal coisa. Precisa resolver isso, precisa resolver aquilo. Uma coisa normal. Mas se falar mal de alguém, inutilmente, futilmente, isso me aborrece. Eu fico triste, vou orar. Deus, tem misericórdia de mim. Ele quer me afastar dele, porque começa a falar mal do outro, me deixa triste. Gostoso, às vezes alguém me entende, porque eu brinco muito. Eu brinco com um, brinco com outro, eu não pego pergunto gostoso. Né? Eu falei até para alguns irmãos, né? Eu falei, né? É porque eu brinco para não falar mal dos outros. Eu estou brincando, não estou falando mal de ninguém, estou. A Bíblia diz que aquele que se faz uma criança, né, que nós temos que nos fazer como criança, para entrarmos no reino de Deus. Não é brincadeira besta, não, essas coisas boas, palavrão, palavras tortas, não. Mas temos uma amizade sadia, um relacionamento sadio, estarmos perto do outro, olhar o outro não pelo dinheiro que ele tem, não pela cultura que ele tem, não pela força financeira que ele tem, mas olhar o outro como vida, como pessoa, como aqueles que vão dar a vida eterna conosco, como companheiro dessa jornada. Glória a Deus. Olha, interessante que a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 15, quem aborrece seu irmão é homicida. Ou seja, quem aborrece o seu irmão é como se estivesse matando o seu irmão. Entende, irmão? Que adianta você fazer parte de uma igreja, você se tomar ceia com o irmão, você congregar com o irmão, e o seu coração ser como se fosse uma seta contra alguém? Adianta? Nós apenas temos uma reunião e não sermos uma igreja. Igreja é comunhão, igreja é perdão, igreja é amor, igreja é bondade, é fidelidade. Igreja é uma coisa muito linda, é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Igreja é tudo diferente que o mundo oferece. Nós não precisamos de cachaça, nós não precisamos de drogas, nós não precisamos de macumba, nós não precisamos dessas coisas que são apenas estereótipos que o homem não chega a lugar algum. Mas nós vivemos a verdadeira graça de Deus. Nós vivemos o verdadeiro amor de Deus.
Nós não nos satisfaz quando nós maltratamos as pessoas. Imagina quando eu pego a minha filha, ela é meio pavio curto, eu fico mais triste que ela. Quando chama a atenção do irmão que precisa ser duro, eu fico mais triste que o irmão talvez. Porque nós somos igreja. A Bíblia diz que nós somos membros do mesmo corpo. O pé não pode dizer que não precisa da mão, a mão não pode dizer que não precisa dos braços, não tem como. Nós somos um corpo só. A dor de um é a dor do outro. Quando alguém fere o pé, a cabeça indica onde está a dor. Se você ferir um irmão, se ele for um dedinho de Jesus, você está ferindo a cabeça sente a dor. Nós temos que ser companheiros leais uns com os outros, irmãos em Cristo. Nós temos que ser companheiros na luta, na batalha. Entende, irmão? Eu não estou dizendo aos irmãos que surgir um caso ou outro, não tem que ser trazido ao pastor, tem sim. Porque se você não consegue, você tem parte do que o outro está fazendo. Mas estou dizendo que não temos que ter um coração voltado para criticar alguém. Quando alguém vem vir, aquele irmão lá. O irmão tem cara fechada, sério, não gosta daquele irmão. Não tem nada disso, irmão. Não é? Tem tantas pessoas que têm cara feia e são lindas de alma. Não tem? Tem gente que tem a carinha feia, mas é lindo por dentro. Um dia desse eu falei com uma pessoa, mas como assim? A pessoa estava brava, né? Falei, não adianta a sua beleza estética, hein? Seja bonita também por dentro. Entende? Há pessoas que são lindas por fora, mas por dentro são horríveis. Entende? A moçada olhava para ele assim, a menina, achava ele lindo. Mas quando ele ia falar, ele era grosso. Aí as moças falavam assim, ele é bonito de boca fechada. Se abrisse a boca, era uma agressão só. Então, irmãos, vamos ser companheiros reais. Vamos lutar pela mesma causa. Deus nos colocou assim, para esse trabalho na igreja. E disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo parecer. Temos que buscar o mesmo sentimento, o mesmo parecer de uma boa causa. Imagine só, irmão. Eu quero já concluir. Você imagina Moisés e Arão? Moisés foi formado em todas as ciências do Egito. Sei lá, assim tinha lá, não sei. Mas na hora de discursar, ele não era polido. Falou, não sei falar. Mas o Senhor disse para ele, não, escuta, Moisés, você está preocupado com o discurso? Sim, eu não sei falar. Eu já chamei Arão para te ajudar. Você vai falar, você vai ter a ideia, você vai ter um plano, mas é ele que vai transmitir a mensagem. Entende? Você e eu precisamos de companheiros. Não se faça às avessas, não fuja da responsabilidade que Deus te entregou. Não seja covarde, seja companheiro. Reconheça, eu e você devemos reconhecer o nosso fracasso nos nossos relacionamentos entre nós. Temos que reconhecer isso. A gente quer ser absoluto, já sabe tudo, já sei tudo. Quando dois estão conversando, um quer atropela o outro, não deixa o outro acabar de falar. Quando um está falando, o outro se cala para ouvir. Quando o outro começa, pare para ouvir. Quando um começa a falar, o outro vem, atropela, joga a conversa por cima, grita. Ei, você vai parar onde?
Aonde que você vai parar? Para ouvir. Não podemos ser tão ignorantes assim, a ponto de ignorar o outro como pessoa. Para ouvir. Então, conversando com o irmão aí, ele estava flutuando, não, fica quieto. Espera aí, ouve aí. Depois você para. Falei, agora você para. Agora você para. Tem que colocar freio no irmão, como se colocasse um freio num animal lá do silvestre. Não. Nós temos que saber que o outro é inteligente ao ponto de nos ouvir. Nós não estamos falando para pessoas que não têm inteligência. Você imagina Jesus, com toda a sua sabedoria, ele chamou pescadores para auxiliá-lo, ele chamou várias pessoas de várias modalidades de profissão, né? Chamou tesoureiro, chamou um monte de gente, e salvou um monte de gente que andava com ele, não é? Salvou Nicodemos. Imagina, o homem era sábio ao extremo. A Bíblia diz que ele era mestre. Ele era, imagina um homem formado ao grau de mestre. Ele era mais que bacharel, ele era mestre. Não era mestre que fabrica aí embaixo, não. Ele era um grande sábio. Certo? Jesus o chamou e deu uma aula para ele, ele aprendeu. E tomou o companheiro. Paulo tinha um escravo como companheiro, que a Bíblia fala do Onésimo, que era seu companheiro, que era um escravo, simples escravo, mas Paulo disse: olha, ele é muito útil para mim. Soube compreender as diferenças. Irmão, saiba compreender as diferenças do jovem, da criança. Não trate criança como qualquer coisa. Criança são pessoas. As crianças são pessoas importantíssimas para nós. E elas sabem de tudo. São mais inteligentes que a gente imagina. Então, vamos ser companheiros. Vamos, na hora de pedir oferta, seja um ofertante. Na hora de ser dizimista, não seja um chupim. Não seja um chupim na igreja. Aquele que só suga. Seja um que participa como companheiro. Tem um trabalho? Vá. Não jogue a cruz nas costas do outro, a sua cruz nas costas do outro, mas carregue a sua cruz no seu dia a dia. Ah, eu não vou na obra porque estou triste. Irmão, vá triste. Você vai voltar alegre, porque a Bíblia diz que aquele que sai para semear, gemendo e chorando, volta sem dúvida com alegria. Seja companheiro na hora da dor, do sofrimento, da alegria, em qualquer momento. Seja companheiro de alguém, de todos. E Deus vai te prosperar na terra. Deus vai te engrandecer na terra. Porque a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Nossos pés serão dele. Deus prosperará os mansos, porque eles sabem ser companheiros. Glória a Deus. Aleluia. E que Deus te abençoe muito nesta noite. Não é bom que você ande só. Porque aquele que estiver só, se um dia cair, não haverá outro para levantar. Se você não for companheiro, fatalmente, você e eu morreremos só. Mas se nós somos companheiros, na hora da aflição, Deus enviará o seu socorro sobre nós, como enviou na casa de Jó, na sua maior dificuldade, e o fez rico, o dobro que os dias de sua felicidade. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos